Davi e o gigante Golias. 1 Samuel capítulo 17, versículos 32 a 58. Uma das histórias mais fascinantes da Bíblia é a história de Davi e o gigante Golias. Davi era um adolescente, pastor das ovelhas de seu pai, Jessé. Foi no pastoreio, enfrentando as feras, tais como um leão e um urso, e vencendo-as em defesa do rebanho, que ele adquiriu as experiências de lutas e vitórias. Acima de tudo, Deus usou suas experiências para mais tarde ser o herói que foi e o símbolo do projeto da redenção de Deus para a humanidade durante toda a história de Israel e também da igreja. Quando Deus é a base de uma luta. Os filisteus viviam em constante guerra contra Israel. Certo dia, o exército filisteu, liderado pelo gigante Golias, veio a Israel, provocando humilhações ao povo, ao Deus e também ao Deus de Israel. Dos filhos de Israel, o único que se dispôs a enfrentar o gigante foi o adolescente Davi. Davi era um menino. Por não suportar o peso, desprezou a armadura oferecida pelo rei Saul, rei de Israel. Golias, afrontando a Davi, disse: E o gigante Golias, contemplando a Davi, o desprezou por ser um jovem ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 1 Samuel capítulo 17, versículos 42 a 44. Em resposta, com seu grito de guerra ao gigante, disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lanças e com escudo, pois eu vou a ti em nome do Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e te ferirei e cortarei a tua cabeça, e te darei as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 1 Samuel capítulo 17, versículos 45 e 46. Em seguida, Davi e o gigante Golias começaram o combate. Davi tirou de seu alforje uma pedra e, colocando-a na sua funda, soltou uma pedrada certeira na testa do gigante Golias, levando-o a cair desmaiado. Imediatamente Davi tirou dele a espada e cortou-lhe a cabeça com a própria espada de Golias. Alguns destaques da luta. Na lógica humana, a chance de Davi sair vivo daquela luta era zero, pois era um menino lutando contra um gigante. Quando se tem Deus acima de todos, tamanho e ameaças não impõe medo. Quando se luta em nome de Deus, a vitória é certa, pois Deus honra quem desafia o mal em nome dele. E assim o Golias morreu com a sua própria arma. Como um dia o profeta Isaías disse: Toda arma preparada ou forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor,
e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías capítulo 54, versículo 17. Quando surge um líder defensor da verdade, admitindo Deus acima de todos, por mais que ele sofra os bombardeios do inferno através dos agentes humanos de Satanás, além de vencedor, proporciona liberdade aos seus liderados. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina o povo sofre. Provérbios capítulo 29, versículo 2. Palavras do rei Salomão. Administrando como pastor presidente de 9 igrejas, em 2 delas enfrentamos verdadeiras quadrilhas de corruptos, as quais nos ameaçaram de morte. Mas Deus nos deu vitórias e os elementos envolvidos nos jogos sujos já morreram todos bem jovens. Eles não duram por muito tempo. Davi e seu nome na história. O reconhecimento e o arrependimento dos erros cometidos e sua submissão fez de Davi o homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22. Davi escreveu a maior parte do livro dos Salmos, ou dos salmos que estão nos livros. O Salmo 23 foi o reconhecimento do comando de Deus sobre a sua vida. O Salmo 51 expressa o seu reconhecimento dos erros graves cometidos e seu quebrantamento diante de Deus. A humildade de Davi superou todas as suas limitações e foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22. Davi até hoje é referência no projeto da redenção de Deus para a humanidade. Por ser da linhagem genealógica de Davi, Jesus é chamado no Novo Testamento de o Filho de Davi. Belém, onde Jesus nasceu, é chamada no Novo Testamento de a cidade de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 11. O profeta Isaías, falando do governo milenar liderado por Jesus na sua linhagem humana, disse: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. E este rebento é Davi, ou foi Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Isaías capítulo 11, versículo 1. Esse renovo é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, que um dia virá para estabelecer o seu império e governar com sua igreja o mundo durante 1000 anos. Cerca de 740 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías previu a linhagem biológica de Jesus, citando o nome de Jessé, pai do rei Davi. Todo aquele que luta contra aqueles a quem Deus escolheu e ungiu para funções específicas do seu reino, jamais ficarão impunes. É isso que aprendemos com as experiências do rei Davi. Que Deus ilumine o nosso coração e que possamos viver no temor do Senhor e agir com coragem e autoridade diante de ameaçadores corruptos que tentam ceifar as vidas para continuarem na corrupção, ceifar, sim, as vidas daqueles que lutam por uma vida justa e uma sociedade justa. E Deus colocou Davi e coloca hoje governadores, presidentes, para também agirem como Davi. E com certeza a vitória será de todos aqueles líderes que governam no temor do Senhor e coloca a verdade como absoluta do seu governo, como diz: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. E também admitirá Deus acima de todos. Que Deus nos abençoe.